Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Débora Carla, eu sou dentista por formação, sou de Vitória da Conquista, na Bahia. E, assim, é o que me levou, no caso, a ser palestrante, a querer ser palestrante, né? Foi a morte do meu pai, após o falecimento do meu pai. Eu sempre tive muita fé, mas após o falecimento do meu pai, as coisas ficaram um pouco complicadas. E eu acho que essa é a melhor forma. As dificuldades são combustível para a gente querer sempre melhorar. Eu virei youtuber, virei escritora, eu comecei a fazer coisas que não imaginava que fosse possível fazer. É exatamente por esse motivo que eu estou aqui. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo, que seja relevante. Eu quero compartilhar a minha vida com vocês. E eu acho assim que a resiliência é uma coisa que você aprende no decorrer da vida. E não é no navio, não é em viagens sensacionais, mas são nas dificuldades da vida, nas perdas, no luto. Eu falo isso inclusive no meu livro, que a resiliência sempre foi o meu nome. Eu falo muito sobre isso, sobre quantas dificuldades têm servido como combustível para mim, para eu continuar, para eu querer ser sempre cada vez, para eu me aperfeiçoar, querer ser cada vez melhor. O desemprego fez com que eu tentasse abrir uma empresa, o consultório odontológico infelizmente não deu certo. Na verdade, está em processo tudo isso, mas assim, a gente tem que continuar, a gente tem que lutar sempre. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, exatamente por essa história. Eu acho que tem muitas histórias assim parecidas com a minha e que sirva de estímulo para que as pessoas continuem lutando. E tem servido para mim cada problema que eu enfrento. Não são poucas as dificuldades, eu acho que todos passam por problemas, mas a gente tem que continuar, a gente tem que lutar sempre. E assim, eu quero lutar cada vez mais, lutar contra as tempestades. Não é fácil, essa luta é muito grande, é árdua, mas assim, eu tenho aprendido muito. A cada dificuldade eu tenho visto um propósito. Eu nunca imaginei que eu fosse virar youtuber, nunca imaginei que eu fosse escrever um livro. E assim, foi uma história de vida, foram exatamente essas dificuldades que fizeram com que eu escrevesse esse livro. Estou escrevendo o segundo livro, uma ficção. Espero que vocês gostem desse livro também. A vida é assim, cheia de altos e baixos, e que as dificuldades nos ensinam cada vez mais, que nós sejamos melhores, procuremos ser cada vez melhores e possamos usar essas dificuldades, como eu falei inicialmente, como combustível para que a gente continue lutando. Eu nunca dei palestra, não imaginei, não imaginava na situação, nem escrever um livro, nada disso. Mas aí você vê, né, que realmente as dificuldades, elas têm um propósito. Eu não escreveria um livro se eu não tivesse passado por tantas dificuldades. Eu não me atreveria a criar um canal no YouTube se não fossem as dificuldades que eu tenho passado, que a gente enfrenta no decorrer da vida. E as dificuldades nos ensinam que a gente possa usar cada dificuldade, cada luta como lição para que a gente continue, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva, para que a gente ajude outras pessoas, que a minha história seja relevante para que outras pessoas também continuem lutando, porque não é fácil. É uma luta a cada dia, a gente enfrenta realmente um leão por dia. E assim, eu estou muito feliz aqui de compartilhar minha história com vocês. É mais uma aventura. E assim, gente, é muito bom. São histórias reais, histórias da vida da gente que a gente passa no cotidiano. São lutas que a gente enfrenta. E é isso, né, gente? Tenho muitos sonhos, muitos projetos. Como eu falei, após o falecimento do meu pai, eu sempre gostei muito de ler. E assim, a leitura me ajudou muito nesse processo de luto. Eu li Como Pensa o Imperador, eu li a história de David Goggins, Nada Pode Me Ferir. E assim, foram muitos livros que me ajudaram nesse processo, nessa caminhada, que tem me ajudado a querer me desenvolver, a continuar lutando sempre. É meio clichê falar, só que realmente a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Não só brasileiro, mas tem outros povos também que eu tenho visto exemplos de pessoas que continuam lutando, mesmo apesar de guerras. Elas constroem casas e aí vem a guerra e destrói tudo que elas construíram e elas continuam lutando. E que a minha história sirva de incentivo para que vocês também continuem lutando. A vida não é fácil,
mas a gente tem que continuar lutando sempre. E assim, eu tenho buscado fazer especializações, tenho buscado me aperfeiçoar para minha profissão. Eu tenho buscado cada vez mais melhorar como pessoa, tentando ajudar no que eu posso as outras pessoas. Infelizmente, a gente às vezes não tem condição de ajudar, mas que a nossa história sirva como incentivo para que outras pessoas continuem lutando também. E assim, como eu falei para vocês, eu não imaginei. É mais uma aventura essa aqui. Tentar, é uma tentativa aqui. Eu quero compartilhar com vocês a história da minha vida, que é uma história de lutas, de muitos desafios. São inúmeros desafios que a gente enfrenta no decorrer da vida. Aqui não tem nada ensaiado. Realmente a minha vida que eu quero compartilhar com vocês. Eu compartilhei um pouco na história no meu livro. Eu quero continuar compartilhando. Então, por isso, exatamente por ter coisas a agregar, por ter histórias relevantes que podem servir de incentivo para que outras pessoas também continuem lutando, exatamente por esse motivo que eu decidi, no caso, palestrar. Eu quero muito trabalhar nessa área, quero me aperfeiçoar como palestrante e espero contar com o apoio de vocês. É isso, gente. Realmente, assim, foram muitas lutas. Não vou contar tudo aqui, porque o tempinho está um pouco corrido, mas eu vou tentar resumir a história da minha vida. Eu sou uma irmã de 5, eu sou a caçula de 5 irmãs. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Eu conto essa história toda no meu livro, né? Resiliência sempre foi o meu nome. Mas assim, meu pai sempre foi muito trabalhador. Aos 40 e poucos anos ele descobriu um distúrbio, nós descobrimos que ele tinha um distúrbio no cerebelo. Não é fácil a luta de uma família que vê o pai, que sempre foi o chefe da família, uma doença degenerativa. Meu pai ficou acamado por mais de 40, quase 20 anos, mais na verdade 20 anos, quase 30 anos acamado, e ele sempre foi o provedor da família. Desculpa. Minha mãe é cardiopata e ver meu pai assim, atrofiando, degenerando em cima de uma cama não foi fácil. Mas a gente tem que continuar lutando, a gente busca forças que a gente nem sabe que tem. Eu conto muito isso no meu livro. Eu espero que vocês gostem, que vocês leiam, porque fala muito sobre resiliência. E a resiliência, no caso, você aprende. Ninguém nasce sendo resiliente, ninguém nasce sabendo nada. A gente vai aprendendo as coisas no decorrer da vida. E a vida é que mais nos ensina a ser melhores ou piores. Que nós possamos usar as dificuldades que nós temos na vida para nós crescermos, para que nós busquemos sempre o melhor, tirar cada uma lição, uma boa lição de cada coisa da vida. E assim, eu comecei a escrever até poemas. Do nada, eu peguei vi um concurso de poesias e eu falei, não, vou participar, uma chance que eu tenho. Então, eu vou aproveitar. A gente tem que cavar as oportunidades com as mãos. Às vezes parece que não surge nada, mas a gente tem que procurar. Porque se a gente cavar as oportunidades, elas vão surgir. É como uma casa. Vai ter uma festa surpresa. Você não sabe que tem uma festa surpresa. Mas a gente tem que preparar a casa a cada dia, limpar a casa, deixar tudo pronto. Porque se uma festa surpresa acontecer com uma casa suja, imagina. Agora, se você está preparado, essa festa vai ser maravilhosa. Se você se prepara.